Dream House Eletros e Revestimentos. Boas Novas FM 107,9 MHz. Boas Novas, Manaus, Amazonas. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Notícias. Começa agora pela Boas Novas, Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo, você confere agora. 9h03 em Manaus. Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 23 de agosto de 2019. Está no ar o Rádio Notícias, o compromisso com a informação pela Boas Novas FM, pelo aplicativo Humano, na apresentação de Jones Moura. A partir de agora você vai acompanhar as principais notícias das últimas 24 horas em Manaus, no Amazonas, no Brasil e também no mundo. Em destaque no dia de hoje, cidades brasileiras e europeias farão atos em defesa da Amazônia. Pesquisa aponta que a maioria apoia e confia no presidente Jair Bolsonaro. Ativistas realizam manifestações em embaixadas brasileiras. Cetrab e Cine Manaus divulgam 372 vagas de emprego para esta sexta-feira em Manaus. A CPI dos combustíveis no Amazonas diz que poderia ter ido mais fundo. Mais de 45 mil jovens e adultos realizam enseja no Amazonas. A Polícia Civil e a Receita Federal apreendem 37 quilos de maconha tipo skunk em embarcações. E ainda, Corinthians e Fluminense ficam no empate sem gols em Itaquera. Os detalhes destas e outras informações você confere nesta edição do Rádio Notícias, que já está no ar pela Boas Novas FM. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Conexão Brasil. As principais notícias do país de norte a sul. Conexão Brasil. 9h04, cidades brasileiras e europeias farão atos em defesa da Amazônia. Quem tem os detalhes é Leno Falck. Pelo menos 40 cidades brasileiras e 5 capitais europeias marcaram protestos para esta sexta-feira e final de semana em defesa da Amazônia. A maior floresta tropical do planeta teve aumento do desmatamento e de queimadas nos últimos meses. Há manifestações confirmadas em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Campo Grande, Cuiabá e Porto Velho. Também devem acontecer movimentos em cidades europeias como Londres, Paris, Madrid, Lisboa e Dublin. O presidente Jair Bolsonaro determinou que toda a equipe ministerial adote medidas de combate à série de queimadas na floresta amazônica. A medida veio após ele sofrer críticas do presidente francês Emmanuel Macron. Bolsonaro deve convocar nesta sexta-feira uma reunião para discutir iniciativas que podem ser adotadas para reduzir os danos florestais e evitar maior desgaste à imagem do país. A Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. Obrigado, Leno Falck. 9h06 em Manaus. E cerca de 700 imigrantes venezuelanos são acolhidos por dia pelo Ministério da Defesa. Diariamente, cerca de 700 imigrantes da Venezuela são acolhidos pelo Ministério da Defesa na Operação Acolhida, que oferece abrigos em Pacaraima, Roraima, Boa Vista, também em Roraima, e em Manaus, no Amazonas. A ação procura encaminhar esses imigrantes para o interior do país, a locais onde eles tinham trabalho e moradia. As afirmações são do ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e ocorreram durante a abertura da 6ª Conferência Sul-Americana de Defesa, que aconteceu até ontem em Natal, no Rio Grande do Norte. No evento, Fernando Azevedo acrescentou que nos últimos 8 anos o número de militares no Brasil passou de 8 mil para 25 mil homens. Também avaliou que o país está sempre pronto para atuar em caso de necessidade na fronteira ou na Amazônia. A 6ª Conferência Sul-Americana de Defesa ocorre pela primeira vez no Brasil e reúne chefes de Estado-Maior de Defesa da América do Sul e comandante do Comando Sul dos Estados Unidos para debater termos como auxílio mútuo na faixa de fronteira, tráfico de drogas, contrabando e armas. 97, pesquisa aponta que a maioria apoia e confia no presidente Jair Bolsonaro. Daniel Fagundes.
Um levantamento da revista Veja e do Instituto FSB Pesquisa revelou que a população apoia o presidente Jair Bolsonaro e confia nele, mas não gosta do excesso de declarações e propostas polêmicas. Na pesquisa, 37% dos entrevistados apontaram Bolsonaro como a liderança que serve de referência no avanço do Brasil. A avaliação do governo é positiva para 30% e 45% acreditam que o presidente vai terminar bem o mandato. Por outro lado, o levantamento revela que 48% dos brasileiros desaprovam a forma como Bolsonaro governa. Outros 68% acreditam que as falas do presidente prejudicam o andamento do governo. A pesquisa foi feita por telefone com 2.000 pessoas em todo o país entre os dias 16 e 18 de agosto. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Daniel Fagundes. Internacionais. O mundo agora. E o assunto pelo mundo é a Amazônia. No Giro Internacional, ativistas realizam manifestações em embaixadas brasileiras. Rádio França Internacional. Adriana Brandão. Paris, 23 de agosto de 2019. Vamos aos destaques do noticiário internacional desta sexta-feira. ONGs e ativistas do mundo inteiro realizam nesta sexta-feira protestos pela Amazônia e para denunciar a política ambiental do governo Bolsonaro. As manifestações acontecem em frente às embaixadas e representações diplomáticas do Brasil em várias cidades. Em Paris, o ato convocado inicialmente pelo movimento Jovens para o Planeta está previsto para as 14 horas pelo horário local. As queimadas na Amazônia se transformaram em uma crise internacional, alertou nessa quinta-feira o presidente francês Emmanuel Macron, que convocou uma reunião de emergência sobre o tema no G7 neste final de semana. Bolsonaro rebateu o que ele considera uma ingerência e disse que Macron tem mentalidade colonialista. As queimadas que destroem a Amazônia são o principal destaque de toda a imprensa, rádios e TVs francesas desta sexta-feira. Crise política na Itália. O presidente da República, Sérgio Mattarella, dá 5 dias a líderes políticos para formar nova coalizão de governo e evitar eleições antecipadas. Ele pediu a formação de um novo governo até a próxima terça-feira. Caso contrário, ameaçou também formar um executivo integrado por tecnocratas. A maioria dos jornais italianos de hoje destaca a advertência do presidente Mattarella e a possibilidade de um acordo entre as duas maiores forças parlamentares, o Movimento 5 Estrelas, Frente Antissistema, e o Partido Democrático de Centro-Esquerda para a formação de um novo governo. Eleições antecipadas em outubro trariam consequências econômicas desastrosas para a Itália. O principal opositor russo é libertado após 30 dias de detenção. Alexei Navalny saiu da prisão na manhã desta sexta-feira em Moscou. Ele foi preso e condenado em 24 de julho por ter convocado manifestações contra a exclusão de candidatos da oposição às eleições municipais de Moscou. Durante a detenção de Navalny, os protestos proibidos pelas autoridades continuaram e foram violentamente reprimidos pela polícia russa. Hong Kong se prepara para novas manifestações. Os protestos começam nesta sexta-feira e acontecem durante todo o final de semana. O aeroporto internacional do território chinês deve ser novamente ocupado pelos manifestantes pró-democracia que mantém forte a mobilização iniciada em abril. A contestação cria tensões entre a China e potências ocidentais. De Paris, Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web. 9 horas e 11 minutos. No próximo bloco do Rádio Notícias, CPI dos combustíveis no Amazonas poderia ter ido mais além, diz Procon. E ainda, o empate sem gols entre Corinthians e Fluminense pela Sul-Americana, você confere após o intervalo. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Boas novas, transmitindo Jesus. 107 FM. A melhor. A Ieda informa a hora certa. 9 horas e 12 minutos. Boas novas FM. Apoio Cultural. Notícia do Amazonas.
O governo do estado tem ações para mostrar em todas as calhas do Amazonas. Infraestrutura. Prosseguem as obras de recuperação da M010, que liga Manaus aos municípios de Rio Preto da Eva e de Itacoatiara. Segurança. A polícia recebeu novas armas e equipamentos. São fuzis, pistolas, granadas e escudos com visor à prova de bala para reforçar a segurança em Manaus e no interior. Educação. A UEA, Universidade do Amazonas, já está divulgando a lista dos alunos isentos de pagar a taxa de inscrição do Sistema de Ingresso Seriado, SIS, e Vestibular 2019, Acesso 2020. Fique atento. Amazonas Presente. Depois do Baixo Amazonas, é a vez do Alto Solimões receber o programa Amazonas Presente. Se você é de Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença ou Tabatinga, vai ter mutirão de cirurgia, retirada de documentos, entrega de obras e outros benefícios para toda a família. Governo do Estado, trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. O Urbano Norte Manaus, o seu aplicativo de mobilidade urbana, já é um sucesso. E para retribuir todo esse carinho, o Urbano Norte vai te presentear com até R$4.000 em vale compras por mês. É isso mesmo, R$4.000 em vale compras todo fim de mês. Dá para trocar os móveis da casa, comprar aquele notebook e até o celular. Para participar é fácil. Baixe o app, cadastre-se e use à vontade. Quanto mais você usar, mais chances tem de ganhar. Não perca tempo. Baixe o app e vai de Urbano. Urbano Norte Manaus. Está no ar o Boletim Manaus. Sexta-feira, 23 de agosto de 2019. As unidades básicas de saúde realizam a partir de segunda a semana de intensificação de vacinas. Pais ou responsáveis devem levar os filhos menores de 2 anos para garantir a saúde das crianças. Amanhã, a ação itinerante Prefeitura Mais Presente chega ao bairro Gilberto Mestrinho. De 8 ao meio-dia, a Escola Municipal Manuel Garcia Marques oferece diversos serviços sociais e de saúde. O Shopping Felipe Dal recebe hoje e amanhã, a partir das 7 horas, mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar. No sábado, o local vai abrigar também o primeiro encontro dos polos municipais de agricultura familiar. Falando nisso, a Galeria dos Remédios no Centro realiza hoje mais um Saúde nas Galerias. Quem passa pelo espaço pode ter acesso a atendimentos médicos gratuitos e serviços como vacinação. Essas e outras notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br. Prefeitura de Manaus. 107,9 MHz. Voltamos a apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Notícias locais. Os destaques da sua cidade em primeira mão. Estou de volta, 9 horas e 15 minutos em Manaus. Fiscalização e monitoramento na rua Barão de São Domingos, acontecendo agora pela manhã, é o que informa o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o Trânsito em Manaus. Trânsito muito carregado também na Avenida das Flores com a Avenida Cosme Ferreira. Os agentes estão no monitoramento da via. Trânsito fluindo bem na Avenida Silves, nos 2 sentidos, agentes também estão no local. E uma fiscalização a vagas especiais em frente ao Mercado Adolfo Lisboa, acontecendo nesse instante. 9 horas e 15 minutos. A CETRAB, Secretaria de Estado do Trabalho, divulga 311 vagas de emprego para hoje. Os interessados devem comparecer à sede da CETRAB, localizada na Avenida de Djalma Batista. A distribuição das senhas iniciou às 7 horas da manhã. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e entidades do Amazonas. Mais detalhes das vagas serão informados pelos empregadores. O Cine Manaus também oferta para hoje 61 vagas de emprego nos postos da Avenida Constantino Neri, no São Geraldo, e do Shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos coordenados pela Centep, Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, portando documentos básicos como RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificados de reservista para homens. Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos. Davi Carramanho, que já havia sido afastado pelo Ministério Público Estadual do Amazonas da função de promotor, e seu assessor Edenelson Oliveira
foram condenados pela tentativa de extorquir R$400 mil do ex-prefeito de Quari, Arnaldo Mitoso. O Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas condenou o promotor de justiça afastado, Davi Evandro Costa, a pena de 4 anos e 3 meses de reclusão. A mesma decisão atingiu Ednelson da Silva Oliveira, que atuava como assessor, com ambos sendo condenados como incursos do artigo 316 do Código Penal, que atribui pena de 2 a 8 anos e multa para os que exigem para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem indevida. Os réus podem recorrer em liberdade, no entanto, por decisão do Pleno do TJM, os passaportes de ambos deverão ser recolhidos. São 9h18 em Manaus. A CPI dos combustíveis no Amazonas poderia ter ido mais a fundo, diz secretário do PROCON. Quem tem os detalhes é Bianca Paiva. O PROCON Manaus alega que o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Combustíveis do Poder Legislativo do Amazonas, apresentado nesta semana, não traz novidades em relação ao que o órgão já havia apurado. A CPI concluiu que há indícios da prática de cartel nos postos da capital Manaus, ou seja, de que há uma possível combinação de preços entre os estabelecimentos. Diante disso, o documento será encaminhado com urgência para órgãos fiscalizadores. Segundo Rodrigo Guedes, secretário interino municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria, diversos documentos recolhidos pelo PROCON Manaus durante um ano de fiscalização já indicavam a ocorrência desse crime. Já era uma frustração, porque a gente luta muito nessa pauta. Então, a gente, quando solicitou a CPI, a gente estava bastante confiante, mas a gente acha que ela poderia ter ido um pouco mais a fundo, que essas conclusões já existiam, a gente já tinha feito há um ano atrás. Eu espero realmente agora que os outros órgãos trabalhem de uma forma que o manauara possa ter algum conforto no sentido de algum desfecho. A investigação dos deputados durou 120 dias e o resultado foi apresentado na última terça-feira. Na ocasião, a presidente da CPI, deputada Joana Dark, defendeu o trabalho e informou que também será criada uma comissão especial para acompanhar os encaminhamentos. Talvez se não tivesse a CPI, a gente não estaria hoje com, por exemplo, uma gasolina a R$ 3,99. E isso só comprova um dos encaminhamentos da CPI, que é a fiscalização permanente. A gente tem uma comprovação muito positiva de que a CPI, ela funcionou, ela entrega agora encaminhamentos urgentes para a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado. A comissão vai propor uma lei para instituir, junto com o PROCON, um cadastro negativo e positivo dos postos revendedores. Outra medida será a criação de um aplicativo de fiscalização e consulta dos menores preços praticados, além de uma cartilha com informações sobre os direitos dos consumidores. A Assembleia Legislativa do Amazonas não se posicionou sobre as críticas do PROCON Manaus até o fechamento desta matéria. Da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva. Obrigado, Bianca Paiva. 9h20 em Manaus. E o Amazonas tem mais de 11% de mão de obra infantil irregular, aponta o Ministério Público do Trabalho. Agora é a vez de Ivo Vieira. Olá, bom dia, Jones. A presença de mão de obra infantil irregular no Amazonas é atualmente 11,3%, segundo dados do Observatório da Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Entre 2007 e 2018, foram notificados 300 mil acidentes de trabalho entre crianças e adolescentes até os 17 anos de idade em todo o Brasil. Entre as informações disponibilizadas pelo Observatório estão a distribuição do trabalho infantil segundo a existência de laços de parentesco com o produtor. Os dados são oriundos do IBGE e de outros órgãos e entidades que compõem o Sistema Estatístico Nacional. Em alguns estados, a presença de mão de obra infantil irregular é ainda mais preocupante. Na região norte, o Amazonas aparece em segundo lugar com 11,3%, atrás de Roraima com 12,7% e na frente do Pará com 8,3%. Fruto da parceria entre o Ministério Público do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho, a ferramenta visa subsidiar o desenvolvimento, o monitoramento e a avaliação de projetos e programas com base em informações e evidências sobre o contexto socioeconômico em que o trabalho infantil ocorre.
Da Central de Jornalismo da Boas Novas, Ivo Vieira para o Rádio Notícias. Obrigado, Ivo. 9h22 e cerca de 45.936 estudantes do Amazonas realizam no domingo, dia 25, a partir das 8 horas da manhã no horário local, o ENSEJA, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Promovida pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Legislação e Documentos, a avaliação é voltada a alunos que não concluíram os ensinos fundamental ou médio dentro da idade prevista e que buscam conseguir o diploma. As inscrições para a prova aconteceram nacionalmente entre os dias 20 a 31 de maio. Após esse período, o INEP disponibilizou para os candidatos o conteúdo a ser avaliado pelo ENSEJA, baseado em questões reais do exame. O arquivo online gratuito divide-se pelas áreas de conhecimentos adotadas para os ensinos fundamental e médio. No Amazonas, 45.936 alunos realizam a edição de 2009 da prova em 5 municípios, além de Manaus. São eles o Maitá, Manacapuru, Parintins, Presidente Figueiredo e São Gabriel da Cachoeira. Na capital amazonense, 41.500 estudantes se inscreveram no ENSEJA, que neste ano obteve o dobro de inscritos com relação a 2018. O diretor do DEP, Departamento de Políticas e Programas Educacionais da SEDUC, Secretaria de Estado de Educação, Hilton Carlos, orienta que os estudantes cheguem ao local do exame com pelo menos 1 hora de antecedência. 9h23, o município de Manaus se tornou sede das discussões da área previdenciária nesta quinta-feira, ao receber a 66ª reunião ordinária do CONAPREV, Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social. O encontro segue até hoje no bairro Adrianópolis, na zona centro-sul de Manaus. Recentemente, Manaus teve primeiro lugar no Prêmio Nacional de Responsabilidade Previdenciária, tornando-se referência para outras cidades. Resultado que, segundo a diretora-presidente da Manaus Previdência, Daniele Benayon, é fruto da organização financeira da atual gestão. Manaus Previdência não poderia perder a oportunidade de mostrar o trabalho que vem sendo desenvolvido no município. Então, por isso que nós exibimos no vídeo institucional as conquistas, né, as 9 conquistas que nós tivemos nos últimos 6 anos e meio, e como principal destaque nós damos os 2 já recebidos esse ano. O primeiro foi a certificação Progestão nível 3 e o segundo, o prêmio em primeiro lugar no Prêmio Nacional de Responsabilidade Previdenciária. Polícia. As principais ocorrências das últimas 24 horas. Nove horas e 25 minutos, Polícia Civil e Receita Federal apreendem 37 quilos de maconha tipo skunk em embarcações. Gessinei Brito. A Polícia Civil apreendeu 37 quilos de maconha do tipo skunk durante uma operação realizada nas proximidades do Porto Chibatão, no bairro Colônia Oliveira Machado, na zona sul de Manaus. Os entorpecentes estavam em 2 embarcações vindas dos municípios de Tefé e Jutaí. Uma parte do material estava escondida em uma mala e outra em um saco de farinha. A operação ocorreu na madrugada da quinta-feira, dia 22, e foi uma ação conjunta do DENARC, Departamento de Investigação sobre Narcóticos, da Delegacia Fluvial, e contou com o apoio do Cão Farejador da Receita Federal. Durante a ação, vários barcos de viagens vindos da zona de fronteiras do Amazonas foram abordados e fiscalizados quando descobriram os entorpecentes. A droga está avaliada em R$180 mil e tinha Manaus como destino. Ninguém foi preso. Vitor Martins Souza, de 20 anos, foi executado com 3 tiros na Avenida Manicoré, bairro Cachoeirinha, na zona sul de Manaus. O crime ocorreu no fim da tarde da quinta-feira. O jovem voltava de uma partida de futebol quando foi surpreendido pelos executores que estavam em um carro modelo Prisma de cor prata. De acordo com o delegado Guilherme Antoniazzi, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Vitor respondia pelo crime de tráfico de drogas e era monitorado por tornozeleira eletrônica desde que saiu de uma unidade prisional há cerca de 6 meses.
O corpo, que foi encontrado na tarde da quarta-feira, dia 21, em uma área de mata da Avenida do Turismo, no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus, foi identificado pela Polícia Civil como sendo o motorista de transporte por aplicativos Ulisses Brasil Nogueira Júnior, de 25 anos. O corpo de Ulisses, que foi encontrado após informação anônima, estava esquartejado e seus membros enrolados em 2 sacos plásticos e deixados dentro de uma mala preta. Conforme o Departamento de Polícia Técnico-Científica, Ulisses foi morto esquartejado em outro local e depois deixado na área de mata. De Manaus, Gessinei Brito. Notícias do Esporte. 9h27, agora é a vez de Júlio César Reis. De olho em 2020, diretoria do Manaus prioriza orçamento JC. Bom dia. Olá, Jones Moura, bom dia amigos do esporte. Com o fim da temporada nos gramados, inicia a temporada das especulações do Manaus Futebol Clube. E a diretoria do Gavião do Norte já planeja 2020 de olho no calendário cheio pela frente. Ao todo são 3 competições confirmadas: Campeonato Amazonense, Copa do Brasil e a joia da coroa, a Série C do Brasileirão. Mas o Gavião pode ganhar mais um quarto torneio, a Copa Verde. De acordo com Luiz Mitoso, presidente de honra do Manaus, o planejamento passa por saber quando será o aporte financeiro na próxima temporada. Com o objetivo de fazer um intercâmbio esportivo, dando oportunidades aos jovens que gostam de futebol e que sonham um dia se tornar jogadores profissionais, a recém-criada Federação Amazonense de Futebol Amador, a FAFA, vai levar um elenco de sub-17 para um amistoso no Rio de Janeiro. A comitiva, até então com 18 jogadores confirmados, viaja no fim do mês de setembro para a cidade maravilhosa, onde vai jogar com Flamengo, Fluminense e Duque de Caxias. O técnico Fábio Carilli provou do próprio veneno no empate sem gols entre Corinthians e Fluminense ontem em Itaquera pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Com a saída de Fernando Diniz, o técnico corintiano enfrentou o Fluminense com um esquema de jogo bem semelhante ao seu, cadenciado e principalmente mais defensivo. A estratégia retrancada partiu do trabalho do interino Marcão e da influência do técnico Oswaldo de Oliveira, contratado para o lugar de Diniz. Nas últimas do esporte do Rádio Notícias, o português Cristiano Ronaldo, o sérvio Novak Djokovic, o inglês Lewis Hamilton e outros jogadores da NBA são alguns dos atletas que se manifestaram nos últimos dias contra a série de queimadas que atinge a Amazônia. Os astros do esporte também aderiram ao hashtag Reze pela Amazônia. O Corinthians e o lateral direito do São Paulo, Daniel Alves, são outros exemplos de uso das redes sociais para protestar. Com as notícias do esporte, Júlio César Reis para o Rádio Notícias. Obrigado, JC, 9h30. E na última, Felipe Melo pode levar gancho do STJD nesta sexta. É expulso contra o Bahia de forma direta ao aceitar ou acertar Luca no rosto. Felipe Melo será julgado pela 5ª Comissão Disciplinar do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, nesta sexta-feira e pode desfalcar o Palmeiras nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O volante palestrino foi denunciado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em praticar agressão física ou desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares, assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido. 9h31. A notícia que jamais mudará. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Chega ao fim a edição desta sexta-feira do Rádio Notícias, o compromisso com informação sob o comando da Central de Jornalismo da Boas Novas. Apresentação de Jones Moura. Outras informações você vai acompanhar durante a nossa programação no Boas Novas FM Notícias e no Boletim EADAN Notícias. Um ótimo dia para você, um excelente fim de semana e até segunda-feira.
Acabamos de apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Amanhã, neste mesmo horário, estaremos de volta. Boas Novas FM, Manaus, Amazonas, Brasil. Depois do intervalo, mais um campeão de audiência com padrão Boas Novas FM. Boas Novas. Boas Novas. Boas Novas FM. Transmitindo Jesus. 24 horas no ar. 107,9 MHz. A Iadan informa a hora certa. 9h32. Boas Novas FM. Cultural. Nesta segunda-feira, eu quero profetizar sobre a vida da nossa igreja um espírito de renovação. Fui curado. Seja cheio do Espírito Santo. Às 7h, no Auditório Canaã. Na segunda-feira que vem, adore a Deus, manda a glória para o céu, que o Senhor vai mandar a vitória e mandar a tua bênção, a bênção. Venha participar do culto geral.